Saudações geográficas, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as chuvas que atingiram o litoral norte do estado de São Paulo no ano de 2023. O que aconteceu em São Paulo? Chuvas intensas atingiram o estado de São Paulo entre o sábado e o domingo do mês de fevereiro, respectivamente dias 18 e 19 de fevereiro. Alertas foram notificados desde o dia 16 de fevereiro. As chuvas atingiram o litoral norte do estado de São Paulo, em especial 6 municípios. Os principais municípios atingidos foram São Sebastião, Ubatuba, Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá e Ilhabela, sendo que, no dia 20, com base em dados inicialmente, obteve as seguintes informações. O município de São Sebastião foi um dos mais atingidos junto com o município de Ubatuba. Neles, respectivamente, em São Sebastião, mais de 40 pessoas morreram, mais de 40 pessoas estavam desaparecidas. Em Ubatuba aconteceu uma morte por causa do deslizamento de terra. Alagamentos, deslizamentos e soterramentos. Deslizamentos de terra e soterramentos acontecem quando chove muito, principalmente em áreas que têm morros, onde o solo é formado por argila ou areia, e também onde parte da vegetação foi retirada. O solo satura e fica frágil, ou seja, com o excesso de águas, não podendo mais ser absorvido pelo solo por estar excessivamente encharcado, a água começa a se acumular em vários pontos, provocando uma fragilidade do solo que pode provocar os deslizamentos e causar os soterramentos. Nos morros também tem rochas que podem aumentar os riscos, principalmente se tiverem construções próximas das áreas mais baixas dos morros. Números de óbitos. Com base em matérias do dia 25 de fevereiro, sábado, os números já são de 64 mortos, sendo 63 mortos em São Sebastião e 1 morto em Ubatuba. Com base em dados da Defesa Civil, somente no município de São Sebastião tem mais de 4.000 pessoas que estão na condição de desalojados ou desabrigados. Tipo de chuva. Temporal é uma chuva de grande intensidade causada por mudanças atmosféricas e climáticas. A chuva que ocorreu na região é a chamada chuva orográfica ou chuva de relevo. Índice pluviométrico é a unidade de medida usada para a gente poder medir a quantidade de chuvas ou o volume de chuvas que aconteceram ao longo de um dia, semana ou meses. O volume de chuvas que aconteceu nesse período no litoral norte de São Paulo foi, em um dia, todo o volume esperado para o mês de fevereiro. O volume de chuvas foi em torno de 600 milímetros nas áreas mais afetadas. Em Bertioga, 683, em São Sebastião, 623. 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Fatores que levaram a recorde de chuvas no litoral paulista. 5 fatores juntos se encontraram nessa área do litoral norte de São Paulo e que fizeram com que acontecesse uma grande concentração de chuvas, em específico nos municípios citados anteriormente. Os fatores são baixa pressão, frente fria, ventos quentes, nuvens com muita água e a cadeia montanhosa da Serra do Mar. Áreas de risco. São áreas não adequadas para a habitação humana, ou seja, áreas onde nós não devemos construir casas ou moradias. Incluem aí áreas de encostas, que são áreas próximas de morros, serras ou montanhas, áreas litorâneas muito próximas do mar, áreas que têm um relevo muito baixo, ou seja, suscetíveis a alagamentos e inundações, e margem de rios, lagos, córregos, etc. Com base em informações obtidas pelo G1, nós temos uma visão dos principais municípios e da sua quantidade de áreas de risco. Por exemplo, no município de São Sebastião, existem 86 áreas de risco. Quando nós ouvimos falar acerca desses desastres que acontecem, sejam eles causados por causa natural ou não, é muito comum a gente ouvir falar que um município ou que um conjunto de municípios estão numa situação de calamidade pública. O que significa calamidade pública? Conforme o decreto 7.257 de 2010 do SINDEC, calamidade pública significa situação anormal provocada por desastres causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido, ou seja, prefeituras, estados e governo federal devem agir de forma integrada em conjunto com o objetivo de sanar os problemas causados
por essa grande calamidade. Considerações. Chuvas fortes acontecem todos os anos, inclusive sabemos muito bem que no período de inverno elas acontecem com maior intensidade e maior frequência. Mudanças atmosféricas pontuais podem aumentar a intensidade das chuvas. Mudanças climáticas aumentam a intensidade e o potencial destrutivo das chuvas, vindo a provocar tempestades e outros fenômenos atmosféricos mais drásticos, com consequências de alagamentos, soterramentos, deslizamentos de terras, dentre outras coisas. Habitações construídas em áreas de riscos são as mais afetadas. Geralmente, as pessoas de classes menos favorecidas é que têm casas ou moradias construídas nessas áreas que são consideradas áreas de risco. A forte urbanização sem planejamento, sem levar em consideração o escoamento adequado das águas pluviais, que são as águas das chuvas, causam alagamentos, além do acúmulo de lixo, etc. Previsões do tempo são feitas com dias de antecedência, mas isso não isenta da possibilidade do acontecimento de grandes tragédias. Planejamento urbano é fundamental. Enfim, diante dessa situação drástica, é importante a gente saber como ajudar. Você pode acessar o site paraquemdoar.com.br, clicar no botão Doe Agora e você vai ver todas as entidades que estão envolvidas neste caso dessa grande tragédia das chuvas que atingiram o litoral de São Paulo, mas também de outras situações para as quais às vezes a gente se sensibiliza, às vezes a gente tem possibilidade de fazer doação de roupas, alimentos ou até mesmo recursos financeiros, mas no entanto a gente não sabe para quem de forma segura fazer a doação. Então eu recomendo que vocês acessem o site paraquemdoar.com.br, veja a situação para a qual você pode fazer a sua ajuda e colabore. O vídeo de hoje basicamente vai ficando por aqui. Saudações geográficas e até a próxima!